pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Estou eu aqui mais uma vez com mais um vídeo. Já vou deixar meu recadinho para vocês que não são inscritos no canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e também deixe seu comentário abaixo para fortalecer o canal. Hoje eu trouxe para vocês a história de uma amiga nossa aqui do canal e ela pediu a minha opinião sobre uma situação que ela está passando. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês que quando forem comentar nos comentários, que vocês sempre lembrem que tem outra pessoa atrás da tela, que tem alguém que está lendo o seu comentário e que ela é uma pessoa, que ela tem sentimentos. Então eu peço para vocês que vocês dêem a opinião de vocês, mas que não a julguem e nem deixem comentários ofensivos, tá? A gente sempre tem que partir para o princípio de se colocar no lugar do outro, sempre usando a empatia, tá? Então, por favor, comente, dê sua opinião, mas com respeito. Recebi pedido de amizade no Facebook de um egípcio. Não aceitei. Passou um tempo, ele pediu de novo e resolvi aceitar. Não falei nada, nem bom dia. Um dia, ele me ligou pelo Messenger. Não atendi e não atendo. Ele me mandou mensagem com tradutor e é como falamos. De uma semana para cá, ele perguntou se eu era casada. Eu disse que não. Perguntei a ele se ele era e ele me disse que sim. Que tem 2 filhos e que estava à procura de uma segunda esposa. Perguntei se a esposa aceitava. Ele disse que sim, que já era de acordo. Aí começou a saga. Disse que se apaixonou por mim, daí você já sabe como que é o melado. Eu sei. Perguntei a ele se tinha condições financeiras para prover as 2 esposas. Ele disse que sim, que tinha confecção de calçados, renda de $5.000, terras, 2 casas e que uma seria minha. E que não era rico. Não é rico, mas tem uma boa condições financeiras, né? Se isso for verdade. Me perguntou o que eu fazia e eu disse para ele, mas não falei meu salário. Me falou que se a gente se casasse, eu iria trabalhar com ele de sócia para expandir o negócio. Nos falamos todos os dias e me cobra casamento. Falei para ele que não caso no Egito. Não sou boba que ficaria presa a ele. Não vou casar, já falei para ele, mas ele quer que eu vá conhecê-lo. Não quero ser segunda esposa, para mim é como ser amante. Sou cristã e ele muçulmano. O que eu faço? Ele é muito insistente. Não falei para minha família. Obrigado, espero a sua opinião. Fica com Deus. Olha, amiga. Primeiro, a gente tem que partir pelo princípio do que você quer para você. O que você deseja para sua vida. Você já falou que você não quer ser segunda esposa. Se você não quer ser segunda esposa, não tem o que fazer. Ele não vai separar da primeira esposa, porque ele já deixou claro que ele quer a segunda esposa. Supondo que você aceite ser segunda esposa, você aceita dividir o seu marido com uma outra mulher que ora ele vai estar com você e ora ele vai estar com outra.
inclusive se relacionando sexualmente. Você tem cabeça para suportar isso? Outra coisa, você falou que não se casaria aqui no Egito, porque você não quer ficar presa a ele. Só que ele não pode se casar no Brasil, porque ele já é casado. Quando ele for para o Brasil, ele tem que levar, para casar com você, ele tem que ter um documento do governo aqui do Egito falando que ele não tem impedimento ao casamento, que ele é um homem solteiro. Ele não vai poder apresentar esse documento porque ele já é casado. Então, ele não vai conseguir se casar no Brasil, tá? A única opção para você se casar com ele, é você vindo para o Egito, se casar aqui, tá? Mas não vai conseguir registrar no consulado do Brasil, você não vai poder fazer todo o trâmite de casamento pelas vias normais. Você vai ter um contrato de casamento aqui no Egito somente. Talvez você possa deixar isso claro para ele, porque, por exemplo, se ele tem intenção de querer casar com você, vamos supor que ele seja uma má pessoa, que ele seja uma pessoa que só tá querendo se aproveitar de você. Então, ele vai, se você deixar isso claro para ele, de que ele não vai poder casar no Brasil e nem registrar o casamento de vocês aqui na embaixada, porque no Brasil é contra a lei, a poligamia, talvez aí ele já desista, né? Se ele estiver te enganando. Não estou falando que ele está te enganando, mas a gente tá nessa internet e tem de tudo. Então tem que abrir o olho. Você vir para cá, por que ele quer você como sócia? Porque ele quer que você entre com dinheiro na empresa. É isso que ele quer? Não é correto, tá? Se você quer abrir um negócio e ter um sócio, isso não é um problema. Só que, qual o interesse dele nisso? Né? Essa sociedade. Ele tá apaixonado por você, você nem precisa trabalhar, porque a obrigação de prover a casa é dele. Você não precisa trabalhar, você não precisa entrar de sociedade com ele, você não precisa nada. Você vem em casa e pode ficar em casa sem fazer nada, só cuidando da casa, porque é da cultura deles que eles têm que prover a família. E não importa quantas mulheres eles têm, até 4 eles podem ter. Então, é o que ele vai ter que fazer, prover as 4 famílias. Então, para mim, aí já tem algo meio estranho, né? A menos que você tenha manifestado esse desejo, né? De falar, não, mas eu vou trabalhar. E aí ele fala, não, mas então você trabalha comigo, mas você não precisa entrar como sócia. Que sociedade é essa? Ele quer que você entre com a sua parte em dinheiro, ou uma vez que vocês são casados, você já vai usufruir do trabalho dele, da empresa que ele tem, né? Então, não seria necessário neste caso. Ele tem 2 filhos. Esses 2 filhos, ele não vai deixar. Então, ele vai passar mais tempo com a primeira esposa do que com você, porque ele não vai ficar separado dos filhos dele, se ele for um bom pai. Mais uma coisinha, amiga. As egípcias, elas não são fáceis. Todo mundo acha que as egípcias são submissas ao marido, que elas abaixam a cabeça para tudo. Gente, elas não são. Elas são bem barraqueiras. E elas gostam de uma briga. E não tô falando que ela vai brigar com você. Mas, para uma esposa
aceitar a segunda esposa é difícil, né? Porque nem as egípcias querem aceitar. E só que existem algumas situações que elas não têm como argumentar. Por exemplo, se ela não pode ter filhos e o marido quer ter filho, então ele tem o direito de casar com uma segunda esposa para ter filhos. É legal para ele. E aí ela não tem como argumentar isso, né? Ela não tem que falar, não, você não vai casar. Se filho para eles é muito importante. Essa mulher que aceita a segunda esposa de boa, né? Ela pode apenas estar querendo melhorar de vida. Às vezes ela vê, quando o marido fala em casar com uma estrangeira, ela vê ali uma possibilidade dela melhorar a situação dela. Às vezes ela vive numa situação difícil, de pobreza. Então ela aceita, porque daí ela sabe que a estrangeira vai ali entrar com dinheiro e vai sobrar para ela também, né? Então isso tem que tomar muito cuidado. Não tô falando, gente, que é todos os casos assim, mas são possibilidades que eu tô trazendo aqui, tá? São possibilidades que pode acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre parte pelo princípio que o cara que tá na internet pode ser um bom homem, pode se apaixonar, ter uma amizade, de repente eu faço amizade com um cara e que tá, né, das Arábia, e a gente começa a conversar e a gente começa a bater as ideias, bate as ideias, e a gente com o tempo pode surgir uma paixão e aquilo ir crescendo. Pode, mas não me fala que eu vi a sua foto, eu me apaixonei por você pela sua foto, porque isso não acontece, tá? A gente se apaixona pela pessoa com o tempo, conforme a gente vai conhecendo a pessoa, virtualmente falando, porque quando você tá a dois, presente, né? Quando é um relacionamento presente, tem toda uma questão de química, de atração, né? E aí sim, você pode de repente se apaixonar pelo cara, porque o cara é lindo, é maravilhoso e é simpático e tudo mais presencialmente. Mas falar pra mim que você se apaixona por uma pessoa virtualmente da noite pro dia, eu não acredito nisso. Você sempre vai ser a segunda esposa, estrangeira. Você vai sofrer preconceito da família. A mulher dele com os filhos sempre vai ter razão. Ela sempre vai estar em primeiro lugar. Entendeu? Então, é outra coisa a se pensar, porque não, vocês vão ser amiguinhas e vão andar juntas e quando tiver eventos, festas na família, vocês vão tudo junto, um em cada braço e é assim? Bom, eu acho que tem que ter uma cabeça muito aberta para ter esse tipo de relação, né? Eu não tenho. Gente, eu falo assim porque é uma coisa que não é para mim. Não que eu, por exemplo, proíba meu marido. Ele, pela religião, pela cultura dele, ele tem direito, é certo para ele. Mas e também é certo para mim pedir o divórcio se ele resolver. Entendeu? Então, eu deixo aberto. Ele faz o que ele quiser. Se ele quer ter uma segunda esposa, terceira, quarta, quinta. Quinta não pode, mas pode ter. Só que vai ter lá. Eu pego a minha malinha, ó,
tchau, entendeu? Porque não é da minha cultura, não é, certo pra mim eu dividir o meu marido com outra. Pra mim não é pra mim. Mas também não julgo quem aceita, porque eu sei que tem pessoas que são segundas esposas, sei mulheres brasileiras, inclusive, que são segundas esposas e vive bem. Esse não é o problema, porque você pode viver bem. Se é uma coisa que você aceita, que tá tudo bem pra você, tudo bem, né? Não sou eu, nem ninguém que vai te julgar. Eu acho que é de boa. Agora, eu tô falando pra mim. E isso é uma coisa que você tem que se perguntar a si própria. Se é algo, é o que você quer, se é algo que vai te fazer bem, se é, você vai conseguir viver com isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você tem que abrir o olho, amiga. Você tem que abrir o olho porque me deixou um pouquinho alerta essa questão dele falar que ele quer que você entre como sócia dele, tá? Então, talvez daqui ele ainda está te conquistando, tá? Ele ainda está te conquistando. E aí, quando você estiver perdidamente apaixonada por ele, porque eles são maravilhosos, eles falam tudo que você quer ouvir, que você fica se sentindo a melhor mulher do mundo, a mais linda, a mais maravilhosa de todas. E aí ele vem com o bote. Ele pode estar apenas querendo sexo virtual com você. De repente, quando você estiver bem caída por ele, ele vai te propor. Ou ele tá querendo que você mande dinheiro para ele abrir a empresa, para ele investir na empresa que ele diz que tem. Que você também não tem certeza se ele tem essa empresa. De repente ele tem uma ideia na cabeça, ele quer abrir um negócio e tá jogando essa para que você envie dinheiro para ele abrir algum negócio, alguma coisa assim, tá? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Se você tá interessada, se você tem que deixar o tempo correr, quanto mais tempo passar, melhor, porque você vai conhecendo e você vai vendo as intenções dele, vai testando ele, né? Joga a questão do casamento, que no Brasil não pode, então ele não pode ir para lá através do casamento, porque vamos supor que ele não tem condições financeiras de ir para o Brasil. Ele só vai conseguir ir para o Brasil através de um casamento. Mas para ele ir para o Brasil através de um casamento, ele tem que ser solteiro ou divorciado. Então, ele não vai conseguir, tá? É uma série de coisas que você tem que observar, ir conversando, analisando, mas isso tudo se você quer ser a segunda esposa, tá? Você diz no seu texto, no seu e-mail, que você não quer ser segunda esposa porque é como se fosse amante. Eu não vejo dessa forma. Assim, mesmo não aceitando essa relação, para mim, para minha vida, eu não querendo isso para minha vida, eu não vejo como se fosse amante, não vejo. Por quê? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta esposa têm os mesmos direitos legais. E então eu acho até que é melhor. Eu acho até que é melhor no sentido de eles têm que assumir a mulher perante a sociedade. Então ele vai ter que fazer o casamento, ele vai ter que mostrar para a sociedade que ele está casando com a segunda esposa, que aquela mulher é esposa dele.
e que ele vai respeitar ela e vai prover e vai dar para ela tudo que a outra também tem. Então, eu acho que ainda é melhor, porque a amante nem sempre, ela sempre fica nas escondidas, né? Então, entre ser amante e ser segunda esposa, melhor ser segunda esposa, na minha opinião. Mesmo não, que não é pra mim, mas eu entendo assim. Então, amiga, fica de olho bem aberto, vê o que ele acontece com o decorrer do tempo. Se você não quer ser segunda esposa, eu sugiro para você que você deixe isso bem claro a ele, que você não quer ser segunda esposa, que você não vai ser e que também não vai vir para o Egito conhecê-lo, porque para que você vai vir para o Egito conhecê-lo se você não tem interesse nenhum nele, em ser segunda esposa? O que ele quer com você aqui no Egito se vocês não vão se casar? Só tem uma coisa, é ficar com você um período e depois tchau. É isso que você quer pra você? Então, pensa direitinho, não caia na conversa de certas pessoas. Não tô dizendo que todas as pessoas são maldosas, que querem enganar as pessoas, que querem enganar as mulheres. Não, mas a maioria que estão na internet, eles querem enganar. E não é egípcio, é todo homem que está na internet atrás de mulher, é porque ele tem algum interesse. Ou ele tem interesse de sexo virtual, ou ele tem interesse de dinheiro, né? Só diversão. É assim, a maioria, não é todos, não é 100%, mas eu digo que 99% é. Né? Pela minha experiência, amiga, pela minha experiência, eu tô já nessa vida há mais de 10 anos e eu já ouvi muitas histórias, já conheço muitas histórias e muitas pessoas já me procuraram. A maior parte dos casos não deram certo, tá? A maioria dos casos não deram certo. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque comigo deu certo. Mas eu vou dizer para você que eu tô nesse 1%, né? Nesse 1% de pessoas que deram certo. Porque também eu vim de uma outra época, uma época que não era tão escancarado como é hoje. Já tinha muito homem na internet só querendo sexo virtual. Eles não pediam dinheiro, mas eles queriam sexo virtual. Já tinha. E não é egípcio só, não. Era brasileiro, era de outros países, já tinha. Só que não era tão escancarado como é hoje. Porque hoje em dia tá demais. Fica esperta, amiga. Eu desejo que você tenha o melhor, que você pense e você não deixe a sua vida no Brasil com seu trabalho. Você é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tem uma vida independente e você não deixe isso para viver uma vida que não vai ser boa para você. Viver no Egito não é fácil. O Egito é um país maravilhoso, tem muitas qualidades, mas também tem as más coisas, né? E, além de tudo isso, ainda ficar à mercê de um homem com uma outra mulher e a família dele, né? Então, toma muito cuidado. Eu desejo que você pense bem, que você não queira isso para você. Eu sei que no seu e-mail você falou que você não quer casar, que você não quer ser segunda esposa. Eu sei que você falou isso, mas eu sei também que lá no fundinho, dentro do seu coração, você tá na dúvida, porque eu conheço. A pessoa fica, ai, será?
Ai, mas ele é tão lindo. Ai, mas ele fala assim, ele fala assado. Ai, ele me elogia. Ai, ele fala palavras tão lindas. Mas não se deixe levar por isso. Não se deixe levar porque você pode se arrepender. O que eu sugiro para você é que você amadureça mais essa amizade. Deixa passar o tempo, vai conversando, deixa claro para ele as coisas. Procura não conversar por tradutor, porque o tradutor não traduz corretamente o árabe. O que traduz melhor é do inglês para o árabe e vice-versa, do árabe para o inglês. Aí sim, isso se ele escrever corretamente, porque se ele não sabe escrever bem, aí que vocês não conseguem comunicação correta mesmo, tá? Então, se você vai mandar alguma mensagem para ele, do português, traduz do português para o inglês e do inglês para o árabe. Aí ele vai conseguir entender aqui. Mas se ele escrever errado, como acontece muitas vezes, dos caras nem saber escrever, escreve qualquer gíria, que o tradutor não vai traduzir de jeito nenhum, vai traduzir tudo errado, né? Então é muito difícil essa comunicação por tradutor, tá? É isso, meninas. Essa é a história da nossa amiga. Vou pedir mais uma vez para vocês não usar de desrespeito nos comentários. Todos nós estamos passivos de erros. A gente se envolve, às vezes a gente tá frágil sentimentalmente, precisando de um carinho, precisando de um amor, precisando de uma atenção e a gente se deixa levar. E não é porque a gente não enxerga, porque a gente não quer, porque a gente tá procurando aquilo, não, é porque é o que a gente sente, é o que tá vindo de dentro da gente e a gente acaba se apegando a pequenas coisas, tá? Então, por favor, dê a opinião de vocês, mas com respeito. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esquecem de se inscrever no canal e dar um like pra mim, tá? Para fortalecer o canal. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.